Irmãos, graça e paz. Mais uma vez juntos, nessa caminhada de aprendizado, de busca do conhecimento de Deus, um conhecimento bem prático, aquele conhecimento que nos aproxima dele, que nos faz conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus e de que forma o contato com esse conhecimento vai nos transformando. Tudo isso é precioso demais para nós. Precioso também saber que nessa caminhada nós não estamos sozinhos. Nós somos fortalecidos pelo Santo Espírito de Deus, aquele que inspirou as Escrituras, e Ele mesmo nos incomoda com relação aos nossos erros, mas é Ele também que nos ilumina com relação à nossa aproximação das Escrituras, fazendo ela mais perceptível para nós. Então, vamos juntos nessa caminhada de conhecimento e de busca daquele que não somente é criador de todas as coisas, mas sendo criador também se revela a nós, se dá a conhecer, e esse conhecimento ele é extraordinário. Não somente conhecemos a pessoa de Deus, mas conhecemos também por meio de um relacionamento. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento com o nosso irmão presbítero Valdir. Te adoramos, ó Senhor, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua majestade. A ti toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, porque tu vive e reina pelos séculos dos séculos. Por isso nos prostramos ante a tua glória excelsa em adoração e louvor. Bendito seja o teu nome, desde agora e para todo sempre. Amém. Criaturas que Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua entrada a reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvar ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Pátria
Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Na semana passada, nós começamos uma nova caminhada, nós estamos estudando conceitos-chave da Bíblia e nós começamos pela santidade de Deus. Nós vimos alguma coisa, começamos a ver o Senhor como sendo o Criador do universo e nos atos criativos de Deus, Ele se dá a conhecer não somente como Deus Criador, como eu disse no início, mas Ele se revela também como um Deus que é separado, um Deus que é santo. Nós vemos o conceito de santidade que somente é conhecido dentro da religião judaico-cristã. O Senhor que se revela por meio de uma família, depois por meio de um povo, e depois institui essa igreja, e nós vemos esse conceito de santidade atrelado a tudo isso. A própria lei dada por Deus é uma demonstração de sua santidade. A gente vai continuar hoje falando a respeito disso, vendo esse Deus como o Criador do homem, e sendo Ele o Criador do homem, Deus tem um direito exclusivo de ser adorado pelo coração humano, pois o homem não apenas foi feito por Deus, mas ele foi feito para Deus. E esse é um conceito primordial para nós, como protestantes, a ideia de que nós existimos para a glória de Deus. Então nós não existimos a parte disso. O homem que tenta viver ou acha que ele pode viver a partir disso, ele está desconectado desse conceito principal. A gente chama ele de homem natural, é o não regenerado, o não convertido, porque sendo convertido, necessariamente, o Espírito Santo o move, o impulsiona, faz com que ele trilhe esse caminho de uma vivência que glorifique ao Deus Criador. Apocalipse, capítulo 4, verso de 8 a 11, diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, diz: O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, os dois textos mostram esse vínculo nosso, a ideia de que toda criatura precisa ter uma vivência que glorifica a Deus. E isso não se dá apenas no culto. O culto é a culminância disso. Aquilo que nós vivemos durante a semana, a experiência que nós temos com Deus, tudo isso vai nos conduzir a esse momento de adoração. E adoração, de forma bem literal, é prostrar-se, é estar diante de Deus, né, com a nossa cabeça, né, no chão, né, a cara no pó, como dizem, né, alguns irmãos mais antigos,
de joelhos. Essa era a posição que os hebreus ficavam. Eu não estou dizendo que necessariamente tenhamos que ficar assim, mas naquela condição em que nós nos consideramos humilhados, nós nos consideramos entregues, em que a gente reconhece que sobre nós está o poder e a soberania daquele que nos criou, e que de forma nenhuma podemos nos rebelar contra isso, ou de forma nenhuma podemos negligenciar ou negar as suas palavras, a sua lei principalmente. Isso faz parte do nosso culto. Nada de Deus precisa ser atualizado. Às vezes a gente traz alguns conceitos que para a sociedade de hoje são inaceitáveis. As pessoas, mas a igreja precisa se atualizar. Não é a igreja. Esses são os nossos princípios. Esses princípios não precisam ser atualizados. Eles são sempre presentes, eles são sempre atuais, e a gente precisa olhar para eles. Eu falo isso e vou continuar afirmando, porque essa não é uma afirmação minha, é uma declaração da própria Escritura, de que nós seremos julgados pela revelação. O conhecimento que nós temos fará com que a gente seja julgado por causa desse conhecimento. Então, eu não posso simplesmente chegar e falar assim, mas a cultura mudou, mas a sociedade agora é diferente, a gente precisa... Não, a gente tem que continuar vivendo dentro dos mesmos princípios e mesmos valores. Nós somos, na sociedade em que nós estamos, uma contracultura. E isso não é fácil, porque nós somos impulsionados muitas vezes, e às vezes até mesmo essa pressão parte da igreja, de que a gente precisa se inclinar a isso, mas de forma nenhuma. A gente precisa continuar buscando e seguindo os valores revelados por Deus. É nisso que residem, A gente leu 2 textos, Apocalipse e Deuteronômio, apresentando ali essa necessidade do culto, da adoração. O homem foi criado para isso. É nisso que residem a dignidade e a glória do homem. Se há em nós alguma dignidade e glória, está no fato de que nós precisamos necessariamente ser adoradores. A vida e a obra dos homens, elas não são absurdas e inúteis, como ensinaram os filósofos existencialistas, ateus, dizendo que a vida era sem sentido. E está aí Sartre, filósofo alemão, Martin Heidegger, que também é filósofo alemão, escritores franceses como Albert Camus e Simone de Beauvoir, tendo aí como ícone feminista, que consideravam que viver na percepção da existência de Deus era algo absurdo. Era um alento que o homem tentava buscar, mas que na realidade funcionava como um placebo. Eles não utilizavam esse termo, mas na verdade era isso que eles queriam dizer. Era como se fosse, eu não tenho alento em nada, então eu crio a ideia da existência de um Deus para viver por ele. Então, viver assim é um absurdo. Ter uma vida voltada para isso, então, é sem sentido nenhum. Você está desperdiçando o seu tempo dentro daquilo que eles compreendiam. Contudo, fazer a vontade do seu Criador e dar ao homem o único objetivo que é, em última análise, grande o bastante para satisfazer igualmente o nosso intelecto, as nossas emoções e justificar todos os nossos esforços. É nisso também que resume a liberdade humana, essa ideia da negação de Deus, ou se rebelar contra isso. Adorar a qualquer um ou qualquer coisa que não seja Deus sempre acabará por degradar e escravizar o espírito humano, porque a gente se torna escravo daquilo que nós adoramos. Nós nos tornamos servos daquilo, e quando a gente não adora aquele que deve ser adorado, nos tornamos servos daquilo que nós construímos como ídolo. Os primeiros cristãos foram confrontados com o governo totalitário, lembrando que eles estavam debaixo do governo romano e que esse governo demandava que eles adorassem o chefe do Estado. Ou seja, lá no contexto romano, o imperador era adorado como um deus. Aliás, dentro da cultura religiosa deles, o imperador era filho dos deuses. Portanto, o culto ao imperador era uma imposição dentro dos domínios do Império Romano. Só que os apóstolos, eles ensinaram a igreja a não temer o governo, e quando fala que não temer o governo quando a imposição do governo contraria as Escrituras, porque fora isso, nós precisamos segui-lo, lembrando que toda autoridade provém do Senhor, são ministros de Deus, de acordo com a palavra de Deus.
Então, às vezes, a gente critica, ou então fala alguma coisa, a gente perde a percepção de que eles são ministros de Deus. Então, se eles estão lá, há um propósito de Deus naquele governo deles. Isso não tira de nós a responsabilidade de escolher e de escolher bem. Mas Deus, ele encadeia as coisas de forma que ele coloca sobre nós bons governantes e maus governantes. E todo poder vem dele. Pilatos foi confrontado com Jesus Cristo, quando na realidade ele achava que estava confrontando Jesus. Quando ele pede que ele fale, Jesus se recusa a falar e fala: será que você não sabe que eu tenho o poder de mandar soltar ou de mandar prender? E Jesus vai falar para ele: Pilatos, poder nenhum você teria se você não tivesse recebido do alto. Ou seja, foi meu Pai quem te deu. Então eu só estou em tuas mãos por vontade própria. Senão eu não estaria. Ou seja, usar aquela hashtag muito famosa hoje, fica a dica. Mas fica a dica, Pilatos. Eu só estou em tuas mãos porque eu quero. É isso que Jesus, em resumo, quis dizer com aquilo que ele apresenta. Mas eles foram instruídos pelos apóstolos, aqueles primeiros cristãos, a não temer o governo e além, a santificar a Cristo como Senhor de seus corações. Falou assim: não vai entrar ídolo nenhum aqui. Aqui só cabe Jesus. Pedro ensinou isso às igrejas da Ásia Menor, igreja que estava sofrendo com perseguições. Os versos 14 e 15 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro diz assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. E é interessante aqui porque a gente precisa ver o que ele fala no capítulo, no verso anterior a isso. Porque ele está falando aqui da questão da justiça. Ele vai dizer assim: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Pedro está falando assim: quem que vai maltratar vocês se vocês estiverem cuidando daquilo que é bom? Ele não está falando isso duvidando de que alguém vai maltratar, não. Mas a realidade é a consequência que você chega do cálculo disso. Por exemplo, se você faz o que é bom e alguém te maltrata, então aquela pessoa, ela é ímpia. Mas ele continua: mas ainda que venhas a sofrer, então há a possibilidade de sofrer se você estiver fazendo aquilo que é bom. Porque você pode ser perseguido por causa dos seus valores e muitas vezes são perseguidos por causa desses valores. Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Ele continua no verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo que vos pedir razão da esperança que há em vós. Falou assim: olha, pode acontecer sim, se você estiver fazendo coisa boa e ainda sofrer. Mas esse sofrimento acontece justamente por causa da questão dos valores que você está levantando. Esses valores incomodam. Interessante, isso acontece dentro da igreja. A gente está no período das lives, então assistindo uma live essa semana, a gente estava falando sobre a questão confessional, a igreja e a sua confessionalidade. Ou seja, se quando a gente fala eu sou reformado, a gente precisa ter pelo menos 4 características nessa declaração. Primeiro, eu preciso ter uma eclesiologia reformada, ou seja, a forma de governo da minha igreja, ela precisa ter o padrão reformado. E quando eu falo padrão reformado, eu vou lá no início da reforma, porque depois a reforma vai se desdobrar e a gente vai ter vários movimentos que se dizem reformado, mas que originalmente não eram. Então, a eclesiologia reformada, liturgia reformada, a teologia reformada e uma ética reformada também. Então, eu sou reformado, mas eu não gosto da liturgia reformada, então você não é reformado. Você é um admirador, você gosta, mas você não é reformado. E a nossa igreja é uma igreja confessional reformada. E isso precisa estar muito claro para aqueles que são candidatos ao Sagrado Ministério, porque eles vão subscrever documentos confessionais. Todos os pastores, todos os presbíteros, todos os diáconos
subscrevem esses documentos confessionais. Quando eles subscrevem, isso é interessante, né, porque essa subscrição ela é total, é ipsis verbis, ou seja, é letra por letra. Né? Então você não está subscrevendo um documento, você não está subscrevendo ele com ressalva, você está subscrevendo ele de forma completa, todo ele. E a gente tem, né, a tristeza, infelizmente, de que muitos dos nossos oficiais subscrevem esses documentos sem conhecê-los. Eles estão dizendo que aceita algo que na realidade eles não conhecem. E por que isso é triste? Né? Porque a nossa percepção que temos com relação à interpretação das Escrituras, ela vem, né, de um padrão reformado. A nossa interpretação, né, reformada, ela é gramatical histórica. Então ela precisa ser entendida dentro desse padrão, né, por meio da cosmovisão, né, reformada, calvinista. Então a leitura que a gente faz das Escrituras, ela tem essa percepção. E isso, para os reformados, né, levava a ideia de da observância da santidade de Deus muito grande. O movimento puritano, a gente não vai ter tempo de falar sobre esse movimento, mas quem sabe um dia a gente vai poder estudar sobre ele, é algo tremendo. Né? O movimento puritano, ele é uma amostra disso. A Igreja da Inglaterra, ela se inclina numa direção reformada, só que eles não se reformam de fato, e o movimento puritano, eles vêm, né, para fazer isso. A nossa confissão de fé é uma confissão de fé puritana, né, e muitos pastores têm negado isso. Né, o puritanismo, né, se eu aplicar o puritanismo na minha igreja, eu mato a minha igreja. Eles não sabem o que eles estão falando, eles não conhecem, ou não conhecem a história, ou não conhecem o puritanismo. Aliás, muitos nem fazem questão de conhecer mesmo, porque se conhecer, eles vão ficar envergonhados. Né? Todas as vezes que nós lemos os puritanos, a gente fica envergonhado, porque eles eram gigantes na fé, e diante deles nós somos anões. E não é demérito nenhum assumir isso, a gente precisa reconhecer as nossas limitações. Diante daquilo que eles foram, né? Diante daquilo que eles produziram, nós somos anões. Existem muitos homens no nosso meio, né, que merecem honra, que têm, né, batalhado por isso, mas eles são os primeiros a reconhecer isso. Né? Então, eram homens que tinham a santidade de Deus na mais alta conta. E eles entendiam isso, mas eles entendiam que o desdobramento dessa santidade precisava refletir no homem de tal forma que naquilo que eles demonstravam na sociedade precisava aparecer como um diferencial. E Pedro está falando isso. Né? A gente vê, por exemplo, quando os reformados, eles vêm de Genebra, eles voltam para a Inglaterra, né? Eles tiveram contato com os reformados continentais, eles vêm transformando tudo. Esse negócio de ajoelhar para receber a Eucaristia, não, isso é idolatria. Né? Porque a ideia de que Cristo ele está presente de forma real, espiritual nos elementos, né, não era o mesmo que dizia que ele estava presente fisicamente nos elementos. Porque o ajoelhar para receber a Eucaristia tinha dentro do significado católico a ideia de que aquilo ali era o corpo de Cristo de verdade. E para os luteranos também. Né? Então você tem aí uma pequena diferença de transubstanciação e consubstanciação. Né? E ele falou, não, isso tem que ser retirado do livro de oração comum. Né? E teve uma guerra grande, né, com reis. Né? Tinha reis que falaram assim, mas por que Knox está falando isso? Né? Por que esse pastor está falando isso? Então eles tinham muito confronto com isso. Só que eles estavam corretos. E aqueles que estavam fazendo diferente estavam errados. Só que como o padrão, quando eu falo libertário aqui, eu falo da pior forma possível, aqueles que não querem se prender à sua confessionalidade. Né? E a gente tem muito disso hoje. Falei, não, isso é muito radicalismo. Que muito radicalismo nada. Essa é a nossa fé. Né? E a gente precisa abraçá-la. Né? Falando sobre a live, né? Eu entrei nesse assunto por causa da live, né? Sabendo de que candidatos ao Sagrado Ministério têm sido perseguidos dentro dos seus presbitérios porque eles assumem a questão da inerrância da Escritura. E tem pastores nossos, né, que não creem nessa inerrância. Presbitérios inteiros a ponto de falar assim, meu filho, se você continuar com essa ideia, né, a gente não vai continuar com você como candidato.
ou é capaz de não ser ordenado. Tem gente que ficam cozinhando ele durante anos. Lá o camarada ele concluiu o seminário dele, eles não licenciam ele, não ordenam, porque ele crê na nossa ortodoxia. Ele sabe que o momento que colocarem a mão na cabeça dele e ordenarem ele for para o presbitério, ele vai dar problema para o presbitério, porque ele vai querer que o presbitério cumpra, né, aquilo que a gente precisa fazer. Mas por que eles fazem isso? Simplesmente por aquela questão de guerra? Não, porque por causa do vislumbre da santidade de Deus, que se a gente abrir mão da inerrância da Escritura, a gente coloca em xeque tudo aquilo que a gente crê. Inclusive o nosso conceito a respeito de Deus. Isso era muito caro para os hebreus. Isso era muito caro para os nossos irmãos primitivos. Isso era muito caro para os nossos irmãos reformados. Isso é muito caro para nós hoje. Nós não podemos abrir mão dessas coisas, né? Isso significa que, no fundo, né, de seus corações, eles deveriam estar conscientes da santidade do Filho de Deus, quando Pedro diz que eles precisavam santificar Cristo em seus corações. Por quê? Porque, vindo a perseguição, poderia ser que muitos fossem tentados a negar o nome de Cristo para poder sobreviver ou para poder não sofrer. Mas santificando Cristo nos nossos corações, isso não dava para ser feito. Era mais forte do que a covardia, era mais forte do que a ideia de renúncia daquilo em que se cria. Então, a ideia de Deus aí, de seu direito exclusivo de ser adorado, presente naquilo que Pedro coloca para a igreja da Ásia Menor. E na lembrança dessa santidade, eles encontraram a coragem necessária para enfrentarem as exigências idólatras de seus governantes. Muitos estavam sofrendo justamente porque eles não se dobravam diante dessa ideia da adoração do imperador. Chamar Deus de santo é também uma forma de se referir à sua absoluta pureza. Aliás, é uma palavra hoje em dia também que não faz sucesso, a expressão absoluta. Nada é absoluto. As coisas todas são relativas, depende do ponto de vista, mas as coisas de Deus não. A palavra de Deus não. Ela não aceita, ela não pode assumir de forma nenhuma essa ideia de uma relatividade. Aquilo que Deus afirma é absoluto, é daquele jeito, não pode ser um pouquinho menos. E também não pode ser mais porque é perfeito. E se é perfeito, você não tem o que acrescentar nada. O Salmo 92, lá no seu verso 16, no seu verso 15, ele faz ali duas afirmações acerca, né, do caráter de Deus, afirmações tremendamente profundas, simples, mas profundas. Ele vai dizer, o Senhor é reto. O Senhor é reto. E a segunda afirmação, ele vai dizer, e nele não há injustiça. O Senhor é reto e nele não há injustiça. E no Novo Testamento, João, na sua primeira carta, ele diz que Deus é luz. E sendo luz, não há nele treva nenhuma. Treva nenhuma. 1 João, capítulo 1, verso 5, diz isso. Ou seja, não há qualquer tipo de comprometimento nos atributos de Deus, nem intelectual, nem moral e nem espiritual. No campo físico, é a luz física que concede cor às coisas. Né? Sem a luz você não pode perceber as cores. Né? Então você precisa da luz para ver essas diferenças. E nos campos intelectual, moral e espiritual, é a luz da santidade de Deus que traz toda a beleza e sentido da vida. Quando o homem natural ele não consegue olhar essa luz, né? E por isso ele não consegue perceber essa beleza. Muita gente acha a gente pessoas toscas, né? Que vive de modo tosco, né? Abrindo mão de prazeres, né? Que para eles são caros. Mas só que Deus ele nos concedeu, né, coisas tremendas, inclusive, né, prazeres que nós temos de relacionamentos, prazeres na nossa relação com a natureza, prazer na nossa relação com o trabalho, prazer na satisfação de poder olhar e ver uma família formada. Né? Esses são prazeres legítimos. Né? Não são prazeres mórbidos que o mundo às vezes assume e diz que sem aquilo eles não podem ficar. E a gente precisa prestar atenção nisso. Né? O pecado ele faz o contrário. Ele entorpece as cores da vida, ele enfraquece a nossa sensibilidade, ele escurece a mente, ele cega o espírito. Ele não consegue perceber isso, não consegue perceber beleza nisso. Por outro lado, a luz da santidade de Deus expõe o pecado. E não só expõe, pois a santidade de Deus ela não é simplesmente uma qualidade passiva, como se fosse ali um pilar de neve branca, pura, congelada, em que a gente olha e fala assim, caramba, né, olha só a brancura disso aqui.
Olha só como isso aqui é branco, esse branco é perfeito, não é algo assim parado, em que você simplesmente olhe e admire. Sim, né, há a ideia, né, dessa santidade, ela se tornar praticamente tangível, né, porque Davi ele vai falar sobre isso, ele vai dizer que adora a Deus na beleza da sua santidade. Ou seja, a santidade de Deus expõe uma beleza de tal forma que ela é perceptível espiritualmente, a ponto, né, do salmista Davi colocar isso, né, no seu cântico. Mas ela vai além disso, ela se expressa de forma ativa na execução da sua justa indignação, no julgamento sobre o pecado humano. Às vezes esse julgamento ele se revela pela execução das leis da natureza que Deus fez. Se o homem persiste na sua perversão sexual, por exemplo, ele acabará percebendo que a própria natureza vai se voltar contra ele e pode destruir o corpo dele. Tá aí as doenças, né? Doenças várias, tanto as venéreas quanto aquelas que não são necessariamente, né, limitadas ao campo sexual, mas que são transmitidas também pelo contato sexual. Romanos capítulo 1, verso 27, coloca isso assim de forma muito clara. Ele diz assim: recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ele está falando de questões sexuais, é só ler os versos anteriores que o texto ele vai falar sobre isso. E ele vai falar que Deus os entrega a uma disposição mental tal que eles recebem em si mesmo, quando eles começam a fazer esse tipo de coisa, né, a merecida punição do seu erro. Você tem não somente comprometimento físico, né, com a doença, mas também um comprometimento psicológico. São pessoas que elas não conseguem encontrar felicidade porque elas tentam buscar felicidade fora dos padrões de Deus. Elas tentam uma curva, tentam dar a volta naquele caminho que Deus traçou, tenta ali, às vezes, um atalho. E não tem atalho. Deus ele estabelece o sexo como algo, né, como algo santo. E ele entrega isso para o casal, que é algo, né, maravilhoso. Nós não temos o conceito católico de que o sexo é somente para a procriação. O sexo é para o prazer humano. Tanto que a gente não precisa da condição do cio, não é, para o intercurso sexual. Por que Deus faz isso? Porque ele entende, né, o quanto isso é bom, o quanto isso é bom para o homem. Mas isso é bom se for experimentado dentro do seu contexto próprio. Fora desse contexto, aquilo que é prazeroso se transforma em maldição. E tem destruído vidas, tem destruído pessoas, tem destruído pessoas emocionalmente, psicologicamente, moralmente. E às vezes as pessoas não conseguem perceber isso. Outras vezes, Deus também desencadeia, né, desastres econômicos, políticos, para que esses desastres atinjam aqueles que se rebelam contra Ele. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que Deus, né, o santo será santificado em justiça. Deus, o santo, será santificado em justiça. Onde, né, essa expressão aqui, será santificado, significa sua santidade será conhecida. Ou seja, a manifestação dele será de tal forma que o padrão de Deus será conhecido por meio daquilo que ele manifesta no seu juízo. Sempre que ele julgar o pecado de forma reta e justa, a sua santidade será conhecida. Nos dias do profeta Isaías, sua nação, a nação de Israel, era culpada de injustiças, de violência, de cruéis extorsões, que estava relacionado não somente à compra de sentenças, né? Já naquele tempo, né, você comprar um juiz já existia, mas também extorsões comerciais, problemas relacionados à embriaguez, né, uma embriaguez obstinada. Não era a bebida, ela é estabelecida para alegria. Né? O beber o vinho, que tem teor alcoólico, muitas vezes fala, não, aquele vinho lá de Jesus era suco de uva. Não era não. A expressão oinos, né, lá no grego, é o vinho mesmo, aquele vinho com teor alcoólico. E justamente que era para poder tirar a pessoa do seu estado normal, para torná-la festiva. Então se bebia para se tornar alegre. O grande problema é que o coração humano ele se apropria de certas coisas e transforma essas coisas em extremos. Então ele exagera naquilo que foi feito para dar alegria a ele pega e faz um mau uso daquilo, trazendo, em vez de alegria, traz desgraça.
E é uma forma que Deus faz, entregando o homem a esse tipo de comportamento, para que ele experimente essa depreciação, essa degradação moral. Né? Porque quem respeita um bêbado? Quem respeita um bêbado? As pessoas bagunçam, riem, né, achincalham, né, faz todo tipo de brincadeira. Né? Lá perto de casa tinha um senhor que ele bebia muito, ele deitava quase na esquina da rua e ficava lá caído no chão. Uma vez cobriram ele com um jornal, colocaram uma vela em cada lado, o pessoal achou que era o morto que estava ali, de repente ele levanta, né, assustou um monte de gente. Né? Ninguém respeita, porque bebe, então você perde ali, né, a possibilidade, né, de se defender moralmente. Porque qualquer coisa que você diga, você é um bêbado. Né? O que você vai dizer para mim? O que você tem para dizer para mim? Você é um bêbado. Isso por causa do pecado. É manifestação do juízo de Deus. Isaías, portanto, não só denuncia tais pecados, mas ele avisou a nação que Deus iria demonstrar a sua santidade, trazendo sobre eles o seu juízo e reduzindo a nação à ruína econômica, social e política. É o que acontece realmente depois, né, dos cercos babilônicos. Isaías capítulo 5, versos 15, 16, e depois um pedacinho do verso 24, diz assim: então o plebeu se abaterá e o nobre se humilhará, e os ódios dos altivos se humilharão, mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Mas devemos analisar a nós mesmos com cuidado. A santidade de Deus não denuncia apenas pecadores ultrajantes, ou seja, aqueles que declaradamente se colocam contra tudo aquilo que é bom e justo, como o bêbado, né? Como a prostituta, como o viciado, né? O drogado, como o ladrão, como o assassino, como o estuprador. Não, esses são declaradamente, né? Aqui, o pecado nele se mostra de forma externa, mas o juízo de Deus não é somente para eles, porque senão a gente começa a se achar melhor do que as outras pessoas. Expostos à luz de Deus, mesmo o melhor de nós se revela pecador. O melhor de nós se revela pecador. Quando Isaías ele tem essa visão de Deus, ele se vê cercado pelas hostes celestiais que clamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O próprio Isaías ele foi tomado por um sentimento esmagador da sua natureza pecaminosa. Ele se percebe, né, nessa condição. Por isso que ele vai lamentar: ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Né? Isaías capítulo 6, verso 5, tem essa declaração, esse lamento de Isaías. E é assim que qualquer um de nós se sentiria se tomássemos conhecimento da real santidade de Deus. Eu falo isso várias vezes e às vezes as pessoas não conseguem entender e ela acha que a ideia é tornar o culto morto. Não é nada disso. Se a gente tivesse noção real disso, a gente tomaria muito cuidado na nossa aproximação de Deus. O nosso zelo pelo seu culto, ele seria revestido de uma outra forma. A nossa aproximação, ela exige de nós reverência, porque nós não estamos diante de qualquer um. A nossa intimidade com Deus não faz com que a gente se iguale a Ele. Ele sempre será outro. Ele não tem identificação conosco nesse sentido. Né? A única coisa que vai acontecer dessa forma vai ser em Cristo. Mas Deus, o Pai, a quem nós adoramos, não. Jesus é o caminho para a adoração dele. Mas Ele não se identifica conosco nesse sentido de humanidade. Ele é sempre o outro. Não distante, porque Deus está em todos os lugares, e no caso dos crentes ele está bem próximo de nós, mas eu não posso colocar a mão no ombro dele e chamar ele de meu camarada.
Eu tenho que tomar cuidado da forma como me dirijo a Ele. Eu tenho que tomar cuidado da forma como eu oro a Ele. Eu preciso tomar cuidado da forma como eu canto os cânticos de adoração para Ele, porque o cântico é para Deus, né? Você não canta para as outras pessoas, você não canta para chamar as pessoas para vir para o culto, você não canta para evangelizar, você canta para adorar. Você em momento nenhum vai ver o cântico na Bíblia usado para evangelização. Isso é uma invenção moderna, né? Se alguém puder me provar o contrário, eu não achei em nenhum momento da Bíblia, e eu sigo aqui com os homens que afirmam isso. Essa afirmação ela não é minha, eu só caminho com eles. Porque se tem essa percepção da santidade de Deus, né? E sendo assim, eu preciso de toda a reverência. Eu falei isso ontem na aula, né, no seminário que eu estava gravando, essa ideia da santidade de Deus. Se entrava no culto dentro do templo, cabeças baixas. Ninguém levantava a cabeça, nem para olhar, quanto mais para falar qualquer coisa. Só quem falava era o sacerdote lendo a lei. Era aquela noção da santidade de Deus. E a gente precisa recuperar isso. Às vezes a gente quer recuperar tantas coisas do Antigo Testamento que caducaram com o advento de Cristo. Mas a gente não recupera os princípios. Os princípios é que nós precisamos recuperar. E o princípio da reverência precisa estar no nosso coração. Porque Deus, Ele é santo. Ao sermos confrontados com a santidade de Deus, nos tornamos dolorosamente conscientes de que essa corrupção jamais deveria ser autorizada a entrar e contaminar a verdade e a beleza do paraíso de Deus. Ou seja, você fala assim, eu não mereço. E quando eu falo isso, é a ideia de que não merece mesmo. Às vezes a gente fala isso da boca para fora assim, eu não sou merecedor de nada. E não é mesmo. A única coisa que nós merecemos é o inferno. A única coisa que nós merecemos de fato é o inferno. Porque éramos inimigos de Deus por natureza já, nascemos assim. Mas a regeneração, ela nos coloca em outro caminho. Então, por isso que eu não entendo músicas como Restitui, Quero de Volta o que é Meu. Eu não quero não, porque o que eu tinha era o inferno. E isso eu não quero mesmo. Eu não quero mesmo. Passo. Né? Se alguém meio doido, né, desejar isso, eu acredito que ninguém em sã consciência irá desejar isso. Então, a gente acha que o diabo tomou alguma coisa. Não, o diabo não tomou nada nosso, não. As coisas que a gente perde é consequência dos nossos atos. Né? Nós deliberadamente, de forma voluntária, nos rebelamos contra Deus. E nos tornamos escravos, aí sim, nos tornamos escravos do diabo. A gente encerra aqui, hoje, esse aspecto da santidade. No próximo estudo bíblico, nós vamos entrar e tratar dos aspectos do pecado. Como isso atinge a natureza, como isso atingiu também a raça humana e o remédio de Deus para essa questão do pecado. O que a gente tem procurado estudar nesses conceitos-chave são justamente os pontos basilares da nossa fé. São aqueles pontos que eles não podem ser negociados, que você não pode aceitar de outra forma. Por exemplo, o batismo, você tem batismo por aspersão, batismo por imersão, batismo por efusão, e agora, né, mais recentemente, o batismo por invenção. Né? Inventaram, né, o batismo online. Mas a questão é a água. Para nós, né, aliancistas e reformados aliancistas, nós cremos na questão da água, que é o símbolo da limpeza é a água. E a expressão batismo, embora ela tenha muitos significados, ela tem vários, um deles é lavar, aí a gente segue com esse significado, é aquilo que se coloca. Mas se vê um irmãozinho de uma outra igreja, reconhecidamente evangélica, que professa o nome de Jesus como sendo seu Salvador, e ele foi batizado por imersão, ele vai ser recebido pela gente sem a necessidade de um rebatismo. Se ele foi, né, batizado por efusão, ele vai ser recebido também pela gente sem a necessidade de um rebatismo. Porque esses são adiáforos, são coisas não essenciais à fé, né? Mas existem coisas das quais a gente não abre mão. E o que a gente tem procurado trabalhar nesses estudos será justamente essas questões das quais nós não abrimos mão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja servido, nos conduzir a uma reverência sempre maior, entendendo a santidade do Deus a quem nós servimos, sabendo que Ele é sempre o outro, que não há identificação conosco no sentido do seu ser,
porque Ele é inigualável. Né? Há um cântico que a gente fala, Deus está aqui, né? Tão certo quanto o ar que eu respiro, né? A letra dessa música, em algumas igrejas, foi modificada justamente porque não há grau de comparação. É mais certo do que o ar que eu respiro, mais certo do que o amanhã que se levanta, mais certo do que eu te falo e pode me ouvir, porque pode ser que amanhã eu não tenha mais o ar, o oxigênio possa acabar, mas Deus ele vai continuar sendo quem Ele é. Pode ser que o amanhã não venha mais, né? Que o sol se escureça, que eu não tenha mais, né? O amanhã não vai mais se levantar, mas Deus vai continuar sendo Deus. Então vamos orar nesse momento. Pai, nós louvamos o Teu nome e nós Te engrandecemos, e aqui repetindo as palavras de Davi, aonde se derramando em louvor, se derramando em adoração diante de Ti, diz que o adora na beleza da Sua santidade, percebendo que a Sua santidade ela é quase que tangível, porque ela acaba se revelando por meio do seu caráter, por meio das suas leis, que informa que o Senhor é reto e justo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor recebe diante de Ti pecadores como nós, que não temos direito a nada, que somos dignos do inferno. Mas a Tua misericórdia, o Teu amor, o inexplicável amor, se revelou a nós de forma misericordiosa, nos concedendo Jesus, o nosso Redentor, se identificando conosco, Ele sim, se identificando conosco, morrendo a nossa morte, para nos conceder vida e vida eterna. Ó Pai, louvado seja o Teu nome. Que a percepção, Pai, da Tua santidade nos conduza sempre ao culto, nos conduza sempre ao lugar de adoração, sabendo que nós somos nem dignos de Te adorar, mas nós fazemos no nome de Jesus e na força do Espírito Santo. Que assim seja, Senhor, na nossa vida. Que sempre, Senhor, nos aperfeiçoemos com relação a isso, buscando aquilo que atrapalha essa comunhão real contigo, eliminando da nossa vida aquilo que não cabe a um servo Teu e nos guiando sempre no reflexo da Tua santidade. Porque o Senhor também nos conclama, sede santos, porque Tu és santo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos santos. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Dá-nos, Senhor, o restante de semana abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus, a nossa oração. Amém. Amém, Senhor. Fiquem na paz.